quiser, eu peço ao Pai para enviar os anjos. Se ele fosse, ele poderia dizer, eu vou mandar os anjos aqui. Mas ele disse, se eu quiser, eu peço ao meu Pai, e ele envia 12 legiões de anjos aqui. Quando ele foi então, preso, para livrá-lo da morte, da condenação. Isso. Uma das coisas que é tentado passar é de que Jesus é Deus, foi Deus aqui. Tanto é que chama Maria mãe de Deus, né? Jesus como homem teve mãe, mas como Deus ele nunca teve mãe. Né? As pessoas precisam entender isso, que ele tinha e ele tem o poder dado por Deus, mas ele veio a esse mundo e ele era um ser humano como nós. Porque lembra quando ele foi tentado? Ele estava sentindo o quê? Fome. Ele sentia fome. Lembra na tempestade? Ele estava no barco, ele estava o quê? Dormindo. Porque provavelmente ele estava cansado. Então ele sentia fome, canseira. E isso nos prova o seguinte, que nós podemos vencer, porque ele venceu como homem. Então, sendo filho de Deus, ele tinha o poder de Deus na sua vida sobrenatural, mas ele era um ser humano como nós. E ele provou que nós podemos vencer também. Amém? E mais para frente nós vamos ver isso. E ele vence o tempo todo pela palavra de Deus. Sempre usando a palavra de Deus. Sempre usando a palavra. palavra. Quando ele vai lutar, quando ele é tentado pelo diabo, ele usa o quê? A palavra de Deus. Mas o diabo usa o quê também? A palavra de Deus. Então é por isso que nós precisamos dos dons. Porque se a palavra de Deus não for dada com revelação do Espírito Santo, o diabo, como o irmão Celino estava explicando, vem e pega uma parte, porque um texto sem contexto é motivo para quê? É o pretexto. Nós não podemos pegar uma única frase da Bíblia, nós temos que pegar todo o contexto da Bíblia para poder entender realmente o sentido da coisa. E o diabo queria usar o quê? A palavra de Deus, tanto que ele usa o Salmo 91. Lança-te daqui, porque dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Aí Jesus vai e fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Então, irmãos, voltamos por quê? Para o ponto da sabedoria. Se eu estou aqui, se entra uma cobra, eu vou me afastar daquela cobra. Eu não vou lá tentar pegar aquela serpente para ser picada. Não, em nome de Jesus eu vou aqui agarrar. E se eu fizer isso, eu vou estar tentando Deus. Aquela cobra tem veneno, pode vir para o meu corpo e me matar. Agora, se eu estou distraída, e se eu sou picado por uma cobra, eu vou repreender em nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo a diferença? E Deus tem todo o poder. Então nós não precisamos, não podemos tentar a Deus. Eu não vou me jogar em cima dessa igreja porque Deus vai mandar os anjos, não. Agora, se eu estiver trabalhando, Deus é poderoso para me guardar e por um acidente eu cair. Agora, o diabo, o que ele quer? Ele quer fazer aquilo que o irmão Celino estava falando. Ele quer mesclar uma parte da Bíblia, da verdade, com a mentira para quê? Para poder roubar a nossa alma e a nossa atenção de Deus. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ok? Nós vamos lá chegar na palavra que a irmã... Eu aprendi muito com essa lição e eu espero que os irmãos aprendam também. Então nós vamos classificar os dons em 3 grupos. Os dons que manifestam a sabedoria de Deus, os dons que manifestam o poder de Deus e os dons que manifestam o que? A mensagem de Deus. Hoje em dia existe uma escassez, uma falta muito grande dos dons espirituais. Necessitamos dos dons espirituais para discernir, para diferenciar a verdade da mentira. Na igreja primitiva, os irmãos, eles tinham muito temor e reverência a Deus. E os dons se manifestavam de forma regular e frequente. Por quê? Eles se converteram e eles se entregaram 100%
Então eles viviam orando, jejuando, cantando, estavam em comunhão. Eles tinham tempo, eles se entregaram 100% para Deus. E como toda ação tem uma reação, né? Tudo aquilo que o homem semear é isso que ele vai colher. Eles semeavam no reino de Deus e eles colhiam o sobrenatural de Deus. Então em milagres, em dons, em revelações, em uma série de coisas. Hoje em dia, por que a igreja não vive aquilo que a igreja primitiva vivia? Porque nós não oramos o tempo que nós deveríamos orar. Chegamos em casa muitas vezes cansados, queremos ver um noticiário do Brasil, por exemplo, saber o que está acontecendo. E isso não é errado. Mas às vezes nós ficamos 2, 3 horas na frente de uma televisão e não oramos 5 minutos no dia. Eu estou falando alguma mentira, irmãos? É verdade. A minha mãe costumava falar uma frase muito engraçada, que ela falava assim, que orar é carregar pedras. Porque quando a gente começa a orar, é muito difícil até você romper a barreira e entrar na presença de Deus. E começar a sentir a presença de Deus. Então, você tem que pagar um preço por isso. Nós não jejuamos como deveríamos, até pelo tipo de trabalho que nós temos aqui na América, porque é difícil. É ou não é? Então, nós não temos tanta comunhão com os irmãos como deveríamos, porque não temos tempo para isso. E muitas vezes também porque não administramos bem o nosso tempo. Porque muitas vezes a gente acaba falando coisas que não devem, quando deveríamos pegar o telefone e ligar para o irmão. Oi, irmão, você está bem? Irmão, você está bem? Olha, eu estava aqui orando, senti vontade de ler esse versículo para você. Amém? Nós deveríamos fazer essas coisas. E isso faz com que os dons não se revelem e que milagres não aconteçam. Impede a operação de milagres. Nós somos culpados. Porque o nosso Deus continua o mesmo. Amém? Amém. Vamos lá, os 3 tipos de sabedoria que operam no mundo. E isso daqui é tremendo, irmãos. Sabedoria satânica. Existe isso? Infelizmente existe. É uma sabedoria que tem como propósito maligno. Caracteriza-se pela inveja, sentimento faccioso, tá? Ou seja, esse grupo, por exemplo, esses grupos por aí terroristas, normalmente são pessoas milionárias ou bilionárias que usam como pretexto uma religião, mas a intenção deles o que é? Matar. Eles vêm para matar. Eles são contra ordens e principalmente contra Deus. E eles recebem uma sabedoria do diabo. Porque eles fazem planos, como esse atentado que teve aqui na Torres Gêmeas. Quantas pessoas morreram? 2.500 pessoas? Muitas pessoas não cumpriram os dias deles aqui na Terra, irmãos. Isso é muito triste. Quantas pessoas provavelmente foram para o inferno? Porque o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. E ele quer ganhar almas. Quanto mais almas, melhores. Então eles colocam alguns pretextos, mas o propósito é sempre maligno. Nós temos a sabedoria humana ou natural. Limita-se aos interesses deste mundo, desta vida. São pessoas que têm sucesso em diferentes áreas da vida. Todavia, você pode ter muito sucesso, muita sabedoria humana e não conhecer a Deus. Você já viu, às vezes, pessoas são cientistas, são médicos, mas abrem a Bíblia e não conseguem ter a revelação daquilo que está escrito, entender realmente o contexto. Porque isso é revelado através do Espírito Santo. Mas são pessoas que trabalham. E são pessoas que se destacam. Cientistas, médicos,